Olá novamente, pessoal. Tudo bem com vocês? Dando sequência à nossa aula de estudo sobre os tipos de pesquisa e sua classificação, nessa aula de hoje, a parte 2, a gente vai trazer as classificações que as pesquisas científicas recebem quanto aos delineamentos ou procedimentos que adotam. Bom, o primeiro tipo que a gente vai estudar é a chamada pesquisa experimental, que tem por objetivo selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciar o objeto. Além disso, deve-se definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz neste objeto. Então, a pesquisa experimental, um exemplo prático, fácil de visualizar, é uma pesquisa conduzida dentro de um laboratório, onde eu vou controlar as condições em torno deste objeto de análise para que os meus resultados não variem de um dia para o outro, ou de acordo com o clima, com a ambientação da sala. Então, eu vou controlar as condições, então eu tenho formas de controle, e além disso, eu vou testar possíveis variáveis que podem afetar a minha resposta desse objeto. Tá? Então, eu vou modificar as variáveis e ver as respostas desse objeto em relação a essas modificações dessas variáveis. Tá? E seguindo essas modificações, e de acordo com essas modificações, eu vou fazer inferências e vou tirar conclusões em relação ao meu fenômeno. Então, isso seria uma pesquisa do tipo experimental. Outro tipo de pesquisa é pesquisa bibliográfica, que é elaborada a partir de material já publicado, como livros, artigos, periódicos, internet, etc. Então, esse tipo de pesquisa, ele está presente dentro dos trabalhos de conclusão de cursos, das dissertações, das teses, porque ele se refere à pesquisa de material de referência dentro de veículos que são reconhecidos no meio acadêmico, artigos em periódicos, artigos científicos, livros, sites governamentais, e a partir disso você faz a sua revisão de literatura, tá? Então, dentro de um projeto ou dentro de um TCC, a pesquisa bibliográfica ela pode ser um tópico, tá? Mas você também pode estruturar um trabalho inteiro, e aí nesse caso ele seria mais aprofundado, apenas com essa pesquisa bibliográfica, com a análise documental de trabalhos publicados, tá? Que seria uma revisão bibliográfica ou de literatura. Bom, a pesquisa documental ela é elaborada a partir de um material que não recebeu tratamento analítico, e a sua principal diferença em relação à pesquisa bibliográfica é que esse material ele não se encontra publicado. Então, por exemplo, se eu quisesse entender a história de uma determinada região, de determinado povoado, eu teria que ir nos registros dessa região, avaliar possíveis pinturas, ou seja, ver a documentação referente a essas pinturas. Então, eu teria que acessar esses documentos que não se encontram disponibilizados para o público em geral, fazer a análise e fazer o tratamento dos dados obtidos dessa análise. Então, essa seria a diferença básica entre pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. Na bibliográfica, esses documentos já foram publicados no meio acadêmico. Na documental, você vai ter que garimpar, vai ter que fazer um tratamento analítico nesses documentos para depois padronizá-lo e apresentá-lo à comunidade científica. Bom, a pesquisa de campo, conforme o próprio nome já diz, o pesquisador ele vai a campo, ele vai até onde está ocorrendo o seu fenômeno de investigação para coletar os dados junto às pessoas, somando a pesquisa bibliográfica ou documental. Então, além dele ir a campo e coletar os dados, ele também vai fazer uma pesquisa bibliográfica e ou documental. Bom, outro tipo de pesquisa é a pesquisa ex post facto, que investiga uma possível relação de causa e efeito entre um determinado fato e um fenômeno que ocorre posteriormente. Então, vamos dar um exemplo, aqui a gente traz um exemplo do estudo de evasão escolar. Tá? Então, você vai estudar a evasão escolar, obviamente, depois dela ter acontecido. Então, sei lá, você vai avaliar a evasão escolar do ano de 2019 do IFMG, sendo hoje 2021. Então, você está avaliando, você está investigando os efeitos, sendo que a causa ocorreu 2 anos atrás. Então, a gente procura sempre achar uma relação de causa e efeito, e a análise do fenômeno ela é posterior à ocorrência deste, tá? O que a diferencia de um estudo experimental, onde a análise do fenômeno ocorre concomitantemente a esse fenômeno.
Então, enquanto eu estou analisando o fenômeno, estou observando o objeto, eu já estou analisando ele no estudo experimental. Ao passo que no ex post facto, o fenômeno ocorre, eu não estou presente e depois eu vou avaliá-lo futuramente, procurando achar uma relação de causa e efeito. Bom, outro tipo de delineamento de classificação é a pesquisa de levantamento ou pesquisa do tipo survey, tá? Que é mais indicada quando se deseja responder questões que expressem opiniões, costumes ou características de um determinado público-alvo. O grupo em análise deve ser representativo da população e o resultado encontrado pode ser extrapolado para todo o universo em estudo. O instrumento que normalmente é utilizado para a coleta de dados são os questionários estruturados. Então, esse tipo de pesquisa, de levantamento de opinião, ele é bastante utilizado dentro da área de marketing e também na área de coleta de opinião política. Então, aquelas pesquisas onde você coleta a opinião da população em relação à aprovação ou não do atual governo ou de outros governos, é uma pesquisa de levantamento ou do tipo survey, tá? Onde você faz uma amostragem estatística que vai representar a opinião da população brasileira. Obviamente que você não vai consultar todos os brasileiros para ter um dado, você faz uma amostragem estatisticamente significativa. Então, esse seria um tipo de pesquisa de levantamento ou survey. Um outro tipo de pesquisa é o estudo de casos, que envolve estudo aprofundado e exaustivo de um ou poucos objetos, buscando profundo detalhamento. Então, nesse caso, a gente faz um recorte da sociedade, a gente analisa ou uma determinada instituição, ou um determinado grupo de profissionais, ou uma determinada cidade, ou um determinado uma interação, determinadas instituições, como IFMG de educação, indústrias. Então, percebam que você está fazendo um recorte da sociedade e, a partir desse recorte, você vai analisar profunda e exaustivamente as características, os fenômenos que ocorrem e que são objeto de estudo dentro desse recorte que você fez. Então, esse tipo de pesquisa é chamado de estudo de caso. O outro tipo de pesquisa é a pesquisa participante. Conforme o próprio nome já diz, depende do envolvimento e identificação do pesquisador com o grupo de pessoas investigadas. Em seguida vem a pesquisação, onde tem associação entre teoria e ação, de modo que os pesquisadores e participantes da situação ou problema se envolvem de modo cooperativo ou participativo. E aí vem o questionamento, como que eu vou diferenciar uma pesquisação de uma pesquisa participante? Bom, a primeira coisa é, toda pesquisa-ação é do tipo participativa. Só que nem toda pesquisa participativa é uma pesquisa-ação. Por quê? A pesquisação, ela envolve tomada de decisão, intervenção, modificação da realidade. Então, nesse esquema que é apresentado aqui, a gente tem uma situação onde ocorre inicialmente um diagnóstico do que está acontecendo, tá? Que é objeto de investigação. A partir disso, do conhecimento dessa situação, eu vou planejar uma ação de melhoria, de modificação, vou tomar uma decisão, tá? Tomada a decisão, eu vou avaliar os resultados que eu obtive dessa ação, tá? Vou aprendê-los e, a partir disso, eu vou fazer um novo diagnóstico para ver se houve uma melhoria ou uma piora, tá? Então, percebam que, dentro desse ciclo, eu tenho uma modificação efetiva do pesquisador sobre a realidade que se encontrava. E isso é o tipo de pesquisa-ação, tá? Ao passo que a pesquisa participativa, ela não tem essa proposta de modificação, de intervenção da realidade, tá? Além disso, na pesquisação, o pesquisador ele não é pesquisado, tá? Ao passo que na pesquisa participativa, cada um dos envolvidos é pesquisador e pesquisado ao mesmo tempo. Aspira-se a uma comunicação mais possível horizontal entre todos os participantes. Bom, por fim, a gente traz a pesquisa etnográfica, cujo foco é o estudo da cultura e do comportamento de determinados grupos sociais, e a pesquisa etnometodológica, que envolve o estudo de atividades cotidianas, quer sejam triviais ou eruditas, considerando que a própria sociologia deve ser considerada como uma atividade prática. Bom, pessoal, então essas foram as classificações quanto aos delineamentos da pesquisa. Aqui nós trazemos as nossas referências para leitura e aprofundamento, e até a próxima.